Daí, pessoal, mais uma resolução. Para todo x real, é verdade que a expressão e igual seno de 51π mais x mais seno de 28π menos x sobre cosseno de π sobre 2 mais x mais cosseno de 3π sobre 2 menos x equivale a... Então, eu tenho que achar aí as equivalências trigonométricas de cada uma dessas expressões. Então, eu vou começar assim, ó. Eu vou começar com essa primeira aí, seno de 51π mais x, ok? Bom, primeiro eu vou te dar uma regrinha assim bem tranquila, ó. Sempre que tu tiver um número inteiro de π, então quando for quantidade de π, vou botar assim, ó, quando π estiver numa quantidade inteira, significa que tu vai permanecer com a função. Então, conserva a função. É o que eu tenho aqui, ó. Número de π inteiro, 51π. Então, eu vou conservar a função. Eu vou continuar com seno. Aqui também, ó, eu tenho 28π. É uma quantidade inteira de π. Então, eu vou continuar também com seno. Então, esse é o esquema. Se a quantidade de π for uma quantidade inteira, 1π, ou 2π, ou 3π, ou 51π, que seja, tu continua com a mesma função. Mas, se a quantidade de π for uma quantidade fracionária, uma quantidade quebrada, vou pôr assim, ó, quantidade quebrada, aí tu vai fazer o quê? Tu vai trocar a função. E como é que é essa troca de função? Usa a cofunção, ó, seno transforma em cosseno. Se for tipo, sei lá, secante, transforma em cossecante. É a cofunção. Se for tangente, transforma em cotangente, tá? É o que vai acontecer aqui embaixo, ó. Eu tenho π sobre 2. É uma quantidade quebrada de π. Então, eu vou ter que trocar a função. Como aqui é cosseno, eu vou mudar isso aqui para quê? Para seno. Tá? Então, já estou te adiantando isso. Aqui também, ó, 3π sobre 2 é uma quantidade quebrada de π. Então, aqui eu também vou mudar para outra função, para seno. Ok? Então, essa é a regrinha quanto à função. Agora, vamos ver quanto a sinal, porque eu também preciso pensar no sinal aí. Então, seno de 51π mais x. O que é 51π? Como que eu faço? Eu divido isso aí por 2π, né? Como se fosse calcular aí congruência. Então, 51π divide por 2π. Isso vai dar aqui 25. 25 vezes 2π dá 50π. E aí está sobrando 1π. Então, esse resto aí para mim é importante. Está sobrando 1π. Então, 51π mais x, isso é o mesmo que o resto que eu achei lá, π mais x. Ok? No 28, já vou adiantar, faço a mesma coisa. 28π divide por 2π. Aí eu tenho 14 vezes 2π, 28π. E aí me sobra 0π. Então, isso aqui é o mesmo que 0, na posição 0 graus, né, vamos dizer assim, menos x. Tá? E agora eu vou dar andamento, olha só. Vou botar aqui, ó. Quantidade inteira, então eu permaneço com seno. Seno de x. E aí isso vai ser mais x ou será menos x. Quem vai definir isso é o quadrante.
Então aí pensa, o que é π aqui? Π é 180 graus, mais x. Lembra, esse x aqui tu pensa nele sempre como um arco de primeiro quadrante. Vou botar na regrinha aqui, ó. O x, tu pensa nele como sendo um arco entre 0 e 90. Entre 0 e 90 graus, um arco de primeiro quadrante. Eu sempre aconselho usar o 30 graus. Então pensa comigo, se esse π é 180, tu bota mais 30, onde ele vai parar? Vamos fazer o desenho aqui, vamos fazer a questão bem detalhada. Ó. Se eu estou no 180 aqui, ó, boto mais 30, para onde ele vem? Aqui para o 210, ele vem para o terceiro quadrante. E no terceiro quadrante, qual é que é a do seno? O seno no terceiro quadrante, na parte de baixo, é negativo, portanto, menos x. Tá? Vamos no outro agora. Mesma ideia. Ó. Eu sei que vai ficar seno de x de novo. Aí tem que ver se é mais, se é menos. Aí eu penso, ó, é 0 menos x. O que é 0 menos x? É a posição 0. Deixa eu botar aqui. Ó. 0 menos x. Eu estou na posição 0 e vou diminuir x. Então o x eu volto para cá. Ó. Se eu diminuir o x aqui, que é 30 graus, que eu estou usando como referência, só para ter um valor conhecido, então isso vai ficar no 330, né? Porque se eu estou no 0 e diminuo x, diminuo 30, eu venho para 330. E o 330, então, que quadrante ele é? Ele é quarto quadrante. E o seno no quarto quadrante? Bom, na parte de baixo, ó, é um seno negativo. Então aqui também é menos seno de x. Então em cima eu tenho menos seno de x, menos seno de x. Na de baixo, o que está rolando aqui? Bom, na de baixo eu não vou precisar dividir, né? Porque eu já tenho aqui ó, π sobre 2. Eu só preciso dividir quando ultrapassa 2π. Né? Quando passa de 2π. Aqui eu tenho π sobre 2. Então o que eu vou fazer? Como o π é uma quantidade quebrada, muda a função. Muda a função de cosseno para seno. Então já sei que aquilo ali ó, também é seno de x. Pode ser positivo, pode ser negativo. E aí como que eu vou saber? Aí pensa ó, que esse π sobre 2 aqui, ó, mentalmente tu pensa nele como o quê? Como 90 graus. E aí está somando os x. Lembra? Só para ter um valor referência, eu posso pensar nesse x igual a 30. E aí 90 mais 30, 120. E onde é que está caindo o 120? Está caindo aqui, ó, nesse quadrante. E nesse quadrante, como que é o cosseno, que é o original? Ele é, olha só, negativo, está na parte de trás. Então, eu vou mudar para seno, até vou. Por que eu vou mudar para seno? Porque a quantidade de x é quebrada. Mas o sinal, eu tenho que respeitar o cosseno. Nesse quadrante aqui, ó, 90 mais 30, está 120, que é o segundo quadrante. E o cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, menos seno de x. Mesmo raciocínio para esse outro. Ó. Também é quebrado, 3π sobre 2. Então, eu sei que essa função também vai mudar para seno. De cosseno para seno. Por quê? Porque a quantidade de π é quebrada. E agora? Bom, agora 3π sobre 2, o que é 3π sobre 2? Mentalmente tu pensa, né? É o mesmo que 270 graus. Se tu não sabe isso, decora. Faz o cálculo, é 3 vezes 180, divide por 2. Dá 270. E aí é 270 menos x. Aí lembra, o x eu uso ele 30 graus. Como um exemplo genérico. E aí 270 menos 30 está dando o quê? Está dando 240. E o 240 cai aonde? Bom, 240, deixa eu fazer de outra cor aqui. Ó. 240 cai aqui, ó. Cai nesse quadrante. E como que é o cosseno nesse quadrante? Também está aqui, ó. Também é negativo. Então, significa que eu vou mudar para a função seno, mas vou respeitar o sinal negativo desse cosseno aqui, que é um cosseno de terceiro quadrante. Por que é terceiro quadrante? Porque eu percebi que vai ser, por exemplo, 240 graus, se eu usar o 30 como referência. E aí agora, o que se percebe disso? Menos seno de x com menos seno de x ficou menos 2 seno de x. E embaixo também, né, menos seno de x com menos seno de x, menos 2 seno de x, dois numerador e denominadores iguais, isso resulta
1, que está na letra D. Ok? Então era isso, né, o exercício de equivalência trigonométrica. Espero que tenha aproveitado. Forte abraço e até a próxima.